Fala aí, pessoal, vamos continuar estudando os gases, segunda parte. Então, a gente viu até agora mudanças de estado nos gases. Quando ele sai de um estado 1 para um estado 2, você tem um estado onde ele pode ter uma pressão maior, ou um volume maior, ou uma temperatura menor. E quando você muda de um estado para o outro, né, quando você muda uma pressão menor para uma maior, isso pode acarretar numa mudança na temperatura ou na pressão, ou alguém não se mexe, não se transforma, no caso é constante, e aí são aquelas transformações, né, que você viu, isocórica, isobárica, isotérmica, quando alguém é constante. Mas você perceba que você sempre está falando de dois estados. Há uma transformação. Pressão, volume e temperatura podem mudar, tá? Então, a lógica aqui é a mesma, ok? Ali a gente viu três casos específicos, onde com certeza sempre haverá alguém que é constante. No caso isocórica, isométrica, isovolumétrica, volume constante. Isobárica, pressão constante. Isotérmica, temperatura constante. Pode haver o caso em que nada é constante, em que simplesmente o fato de alguma coisa mudar faz a outra coisa mudar e outra coisa mudar e no final tudo muda, tanto pressão quanto volume quanto temperatura, tá? Bom, a equação, que é essa daqui, ela basicamente é a combinação das três coisas que você viu, das três transformações. Isso é bom, tá? A dica que eu te dou é que basicamente você não tem que ficar decorando ali cada transformação que você viu anteriormente. Basta você lembrar dessa daqui, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Se você lembrar disso, você consegue fazer todos os casos que relacionam essa mudança de estado, de um estado 1 para um estado 2 em relação à pressão, volume e temperatura. Então, você vai ver isso nos exemplos, tá? Vamos dar uma checada aqui no primeiro exemplo. Um exemplo onde todo mundo vai mudar, tá? Onde ninguém é constante. Então você não vai ter como usar as fórmulas anteriores, porque lá sempre tinha alguém constante e alguém não aparecia na equação. Aqui todo mundo está aparecendo. Então vamos lá. Temos 2 litros de um gás, esse é o volume inicial, com uma temperatura de 300 Kelvin, temperatura inicial, com uma pressão inicial de 1 atmosfera, 1 atm. Foi aquecido para 600 Kelvin, ou seja, a temperatura final ela vai aumentar e acabou tendo seu volume diminuído para 1 litro. Então está dizendo que o volume, posteriormente, volume final, ele diminui em relação ao inicial. O que não se sabe? Qual é a pressão que o gás tem quando ele transforma? Né? Depois que mudou isso tudo, eu sei qual foi o volume que ele passou a ter e a temperatura que ele passou a ter. Mas eu não sei qual é a pressão que ele passou a ter. Ou seja, eu não sei quem é o P2. Eu só sei quem é o P1, que é 1 atmosfera. Tá? Então não tem mistério. Ó, quem é a pressão 1? 1 atm. Quem é o volume 1? 2 litros. Quem é a temperatura 1? 300 Kelvin. Então está todo mundo aqui. Depois, quando ele muda, transforma, você vai ter que a temperatura passa a ser 600 Kelvin. 600 Kelvin. E o volume diminui para 1 litro. Então aqui, 1 litro. Quem vai sobrar? P2. A pressão depois, certo? Então, o que você pode fazer primeiro? O que está da cara de fazer, 1 vezes 2, 2. E P2 vezes 1, P2. Não muda nada. O 1 aqui não influencia em nada. E depois? Bom, como você tem como objetivo achar o P2, a pressão depois, né? Você tem que se livrar dos 600. Como o 600 está dividindo o P2, ele passa para o outro lado, cruzado, multiplicando o 2. Então, 600 multiplicando 2. Depois você pode fazer o quê? Ou você divide 600 por 300, ou você multiplica 2 por 600. Não muda nada. A ordem é você que escolhe. Mas aqui no exemplo eu coloquei 2 vezes 600, que vai dar 1.200, certo? Então P2 é 1.200 dividido por 300. Bom, tem 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Eu vou cortar aqui o verdinho com o verdinho.
o azulzinho com o azulzinho. Então matamos todos esses zeros. No final temos que P2 é igual a 12 dividido por 3. E a gente sabe que 12 dividido por 3 vai dar 4. Então P2 é igual a 4. 4 o quê? ATM. Atmosferas, igual aqui, ó. Isso quer dizer então que se você mudou a temperatura de 300 para 600, aumentou a temperatura, e se você diminuiu o volume de 2 litros para 1 litro, qual foi a consequência em relação à pressão? Né? A pressão que era de 1 atm aumentou para 4. Então você repare que nesse caso não tem ninguém constante. É uma transformação que não é isocórica, não é isobárica, não é isotérmica. Isso pode acontecer, é o normal que aconteça. Tá? Vamos para um outro exemplo agora, que você vai ver uma pequena diferença. Ó, um gás foi aquecido de 200 Kelvin para 800 Kelvin, então a temperatura está aumentando do estado 1 para o estado 2. Inicialmente possuía volume de 5 metros cúbicos. Porém, se a pressão ficou constante, ou seja, a transformação foi isobárica, qual será o volume final desse gás? O V2. Então repare numa coisa aqui. Ele fala que a temperatura muda, então eu tenho T1 e T2. Ele fala que eu tenho um volume, que é o V1, e pergunta que é o volume V2. Porém, ele não fala número, né? Ele não tem números sobre pressão. Por quê? Porque ela é constante. Então, nesse caso, você pode tanto... então se a pressão é constante, eu vou usar a fórmula que eu vi lá na outra aula da pressão. Você pode fazer isso. Só que para você, para ficar muito mais prático, o que você pode fazer? Lembra da equação geral, né? Bom, quem é constante? Pressão. Está dizendo aqui. Isso quer dizer que não importa quanto é P1 e P2. Se P1 for 10, P2 também é 10. Porque a pressão no gás não está mudando. Se P1 for 1 milhão, P2 é 1 milhão. Se P1 for meio, P2 é meio. Então são números sempre iguais. Eles são constantes. Então eu posso descartar. Então eu não preciso decorar cada transformação. Como nesse caso isobárica. Basta eu olhar a equação geral e falar, não preciso da pressão. Então, ó, aqui em azul, P1 morre junto com P2. Eu vou passar a ter o quê? V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, que é a equação, no caso, da transformação isobárica, de pressão constante, tá? Então você não precisa ficar decorando um monte de coisa para se confundir. Só lembrar disso, cortar o que não te serve, e você já tem aqui a equação da transformação isobárica. Muito mais prático, né? Então vamos lá. Temperatura de 200 para 800. Então, ó, T1 200, T2 800. Perfeito. O volume inicial é de 5 metros cúbicos. 5 metros cúbicos. Perfeito. Quem é que falta? O volume final, V2. Maravilhoso. Muito simples. Agora é só cortar o quê? Os zeros. Tá vendo? Eu tenho uma igualdade. Eu tenho 0 aqui, posso cortar. Então, em vermelho, 0 com 0. Em roxo, 0 com 0. Matamos os zeros. Vai sobrar embaixo 2 e 8. Então, ó, 5 sobre 2 é igual a V2 sobre 8. Igual ao anterior. Eu quero achar V2. Ele tem que ficar sozinho. V2 igual a algo. 8 embaixo não presta para nada. Vai me atrapalhar. Se o 8 está dividindo o V2, ele passa para o outro lado multiplicando. Quem? Como ele está aqui embaixo, ele passa para o outro lado para cima, multiplicando o cruzado. Logo, ele multiplica o 5. Então, é 5 vezes 8 dividido por 2. Certo? Se você multiplicar 5 vezes 8, que dá 40, e dividir por 2, você vai ter 20. Então, V2 é igual a 20. Como eu estou buscando um volume, então vão ser 20... Olha o volume aqui inicial como é que é, em metro cúbico. Então, 20 metros cúbicos. Isso quer dizer que quando você aumenta a temperatura aqui do gás, no caso 4 vezes, o que vai acontecer com o volume? Ele também aumenta 4 vezes. Por isso que eu tenho 20 metros cúbicos. Agora vamos misturar um pouquinho a química com a física e a física com a química. Vamos lá. Estamos estudando gás, né? Os gases, eles têm características, certo? Uma coisa importante é o mol de um gás, né? A palavra estranha, ela é basicamente o seguinte: um mol de um gás, de alguma coisa, na verdade, ela é a quantidade de
6,02 vezes 10 a 23. Podem ser átomos, podem ser moléculas, tá? Mas é uma quantidade. Essa quantidade monstruosa. E lembra que isso aqui significa que é algo aproximadamente 6,00000000000000000 com 23 zeros. Então é um número gigantesco, um número enorme. Por isso que a gente coloca 10 elevado a 23, que a gente já sabe que tem 23 zeros aqui dentro, 23 casas decimais. Então é um número muito grande. Por quê? Porque a molécula, o átomo, é um troço minúsculo, pequeno. Né? Você não consegue enxergar isso, é muito pequeno. Então, quando você tem 1 mol, isso aqui já é algo significativo. Vai dar 1 grama de um átomo, vão dar 4 gramas, vão dar 10 gramas, vão dar 20 gramas de um átomo. Entendeu? Então vamos lá. Esse número aqui você já deve ter visto na química, imagino, que é o tal do número de Avogadro. E é uma referência, porque ele vai ajudar a gente a comparar diferentes átomos ou moléculas. Então vamos ver aqui. Essa massa que você tem, que é a massa de exatamente o que eu falei agora, que pode existir uma massa de 1 grama, 10 gramas, 50 gramas, não importa. Essa massa, para o átomo, ou para a molécula, é chamada de massa molar. No caso de átomo, pode ser chamado de massa atômica também, que é o que você vê na tabela periódica, que aparece ali a massa de cada elemento, é massa atômica ou no caso molar também, enfim. Mas é a massa de exatos 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Então, se eu estiver comparando 1 mol de carbono com 1 mol de nitrogênio, eu estou comparando 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono com 6,02 vezes 10 a 23 átomos de nitrogênio. Eu estou comparando a mesma quantidade. Como são átomos diferentes, claro, tem átomo que vai ter um maior número de prótons, elétrons e nêutrons, né, do que o outro, um vai ser mais pesado do que o outro. Então é normal que na mesma quantidade de átomos, um tenha uma massa maior do que a do outro. E essa massa é a massa molar. Tá? Então por isso que na tabela periódica você tem elementos com massas diferentes. Porque tem elementos que têm mais coisas dentro, tem mais prótons, elétrons, nêutrons, são mais pesados. Então vamos lá. Então pensa primeiro aqui no hidrogênio e no oxigênio, uma comparação entre eles dois. Na tabela periódica, o hidrogênio é o primeirão. Ele é o mais leve. Ele tem lá só um próton, um elétron, ele é bem levinho. Tá? Se você pegar 1 mol dele, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, isso tem apenas 1 graminha, 1 grama. Porém, se você pegar 1 mol, mesma quantidade de átomos de oxigênio, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, você vai ver que por ele ser mais robusto, ter mais prótons, elétrons, nêutrons, ele tem mais coisa ali dentro, a massa atômica, o molar dele, vai ser de 16 gramas. Então você repara que ele vai ter 16 vezes mais massa, maior massa do que o hidrogênio, porque são elementos diferentes. E eu estou comparando 1 mol com 1 mol. 6,02 vezes 10 a 23 átomos de um com a mesma quantidade de átomos do outro. Então ele é 16 vezes mais pesado, bem mais pesado. Para você calcular o número de mols não tem nenhum mistério. Nenhum mesmo. É só você fazer a simples coisa. Divide a massa total, que é o M minúsculo, tá? Que você tiver, ou seja, temos aqui 10 gramas de oxigênio, temos aqui 1 quilo de hidrogênio, temos aqui 600 gramas de nitrogênio. A massa que você tiver toda do gás, dividido pela massa molar dele. Como eu falei ali, se for pegar o átomo, no caso do hidrogênio, qual é a massa molar? 1. No caso do oxigênio, qual é a massa molar? 16. Tá? Então você pega a massa total que tiver lá, pode ser pouco, pode ser muito, e só dividir pela massa molar. A massa de 1 mol, a massa de 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Só dividir, acabou. Vai te dar lá. Você tem 1 mol, você tem 2 mols, 3 mols, 4 mols e meio, o valor que for. Tá? Não tem muito mistério. Olha o exemplo aqui. Vamos olhar agora para uma coisa um pouquinho mais complexa. Assim, é uma molécula. Logo, uma molécula não tem só o átomo, não é só o elemento da tabela periódica. É uma combinação de átomos, né? Então vamos lá. Vamos pegar o famosão gás carbônico, CO2. Vamos lá. Essa molécula, ela possui carbono. Tem um Czinho aqui, carbono. Tem um oxigênio aqui,
que na verdade são dois, né? Então eu tenho CO2, um carbono e dois oxigênios. Se você olhar na tabela periódica, a massa atômica, né, o molar, do carbono são 12 gramas. Se você olhar do oxigênio, a gente já viu antes. Então, cada oxigênio tem 16. Só que eu tenho dois oxigênios. Ou seja, então eu tenho 2 vezes 16. Eu tenho 32 gramas de oxigênio no mol. E eu tenho 12 gramas de carbono no mol. Então, quando eu olho a combinação dessas duas substâncias, desses dois elementos, né, para formar o CO2, eu vou ter que o C tem 12 e os dois oxigênios têm 32. Então é só somar. 12 mais 32 dá 44 gramas. Então isso quer dizer que a massa molar do gás carbônico, de 1 mol de gás carbônico, de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de gás carbônico, tem 44 gramas. Certo? Não tem mistério. Beleza. Bom, se a gente sabe então que 1 mol de gás carbônico, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de gás carbônico, CO2, tem 44 gramas, qual será o número de mols se tivermos 880 gramas desse gás? Então, pera. Diz que eu tenho um lugar, um recipiente, alguma coisa, com 880 gramas de gás carbônico. Bastante coisa. Só que é claro que o mol é muito menos do que isso. O mol são só 44 gramas. É minha referência. Como é que eu descubro quantos mols eu tenho dentro desse recipiente? Eu tenho 1 mol? 2 mols? 10 mols? Não sei. O que eu tenho que fazer é aquilo que eu falei, muito fácil. É só eu dividir a massa total pela massa molar. Então a massa total são 880. É o Mzinho. A massa molar, massa de 1 mol, né, desse gás, 44. E 880 dividido por 44 dá 20 mols. Então eu tenho 20 mols, 20 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Porque 1 mol tem o quê? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de gás carbônico. 1 mol. Mas como eu tenho 20 mols, eu tenho muito mais. Eu tenho 20 vezes isso. Então é um número muito grande. Eu tenho muita molécula ali dentro, porque a massa é grande. Ok? Você vê que não é difícil. Vamos avançar agora para a equação de Clapeyron. Importante, né? Até agora a gente analisou, mesmo usando cada transformação, ou quando nada muda, ou quando tudo muda no gás, a gente vai ter ali sempre uma mudança do estado 1 para o estado 2. O gás se transforma. Quando eu estou estudando a equação de Clapeyron, eu tenho outro interesse. Eu quero saber como o gás está agora. Como é que ele está agora? Qual é a pressão dele agora? Qual é o volume dele agora? Tá entendendo? Eu não estou interessado em saber o volume dele aumentou? O volume dele diminuiu? Não é bem isso. Eu estou fazendo um cálculo para achar algo no momento, ali. Tá? Então não tem uma transformação, não tem um aumento de pressão, uma diminuição de temperatura. É diferente. Se a gente pegar ali, naquela equação PVT, a gente vai considerar que se os gases tiverem volumes iguais, medidos com a mesma temperatura e pressão, e possuem o mesmo número de moléculas, isso aqui é uma condição, tá? Que tem a ver aqui com a nossa famosa CNTP da química, eu acho que você já ouviu isso. Condições normais de temperatura e pressão. Então, se eu pegar isso aqui, que é comum a todos os gases, pressão, volume e temperatura, nessas condições, eu vou ter um valor constante, tá? E nessa condição bem específica, essa CNTP, a pressão é 1 atm, o volume são 22,4 litros e a temperatura de 273 Kelvin. Se eu dividir isso, eu vou ter uma constante. Eu vou ter um valor geral, uma constante geral para qualquer gás. Se você fizer essa divisão, essa multiplicação, 1 vezes 22,4 dividido por 273, você vai ter que isso vai te dar 0,082, no caso aqui, pressão atm, volume litro, dividido por Kelvin. Atm, litro, Kelvin. Então, 0,082, que a gente chama de R. Tá? E esse R, ele quer dizer constante universal dos gases perfeitos. Esse é um caso específico, um caso especial. No caso do gás ser considerado de uma maneira um pouco mais simples. No caso que a gente chama de gás perfeito, que foi Clapeyron que determinou isso. Tá? Então, essa constante R
Constante universal dos gases perfeitos tem esse valor, 0,082 atm litro por Kelvin para qualquer gás. Tá? Tá nas condições normais de temperatura e pressão. É um caso específico. Tá? Então, se a gente olhar aqui, o que Clapeyron fala que é um gás perfeito? Não há interação gravitacional entre as moléculas, a gente sabe. Gravidade é quando você tem massa. Se massa atrai massa, então não importa se são moléculas ou se são planetas, estrelas, não importa. Gravidade acontece em qualquer lugar que tenha massa. Então, entre as moléculas no recipiente, existe, sim, atração gravitacional. Só que ela não é tão forte assim para que num estudo mais simples a gente considere aquilo, porque aquilo é muito complexo de estudar, são muitas moléculas ali dentro. Então, Clapeyron fala, não vamos considerar a interação da gravidade, vai ficar muito difícil. Nem a perda de energia entre suas colisões, suas velocidades, tá? Então não há ali perda de energia, o que é normal, porque às vezes uma coisa vira calor e dispersa, tá? E na verdade vamos considerar que tudo ali está bonitinho, eles colidem legal e não há nenhuma perda. Sobre sua velocidade também, né? Bom, para a velocidade você vai ter vários fatores agindo, mas o que mais vai importar vai ser a mudança de temperatura, porque vai agitar mais a molécula e vai fazer ela se movimentar mais. Não é um único fator, mas é um fator mais preponderante. Logo, considere que só a velocidade que vai importar para simplificar, tá? Uma coisa importante também, a gente sabe que a molécula, o gás ali, não vai ocupar 100% de algum lugar. Você vai ter espaço vazio ali, você vai ter talvez uma mistura com um pouquinho de alguma outra coisa, não importa, tá? Mas na verdade ali, você não vai considerar o volume de cada pequena partezinha, cada moléculazinha de gás, porque vai ficar muito difícil você somar isso tudo. E desprezar coisas que não são ali o gás ou que são nada ali dentro. Então é muito complicado. Então você considera que se no recipiente tem tal volume, então você tem um volume tal de gás. Você generaliza, tá? Você considera o volume todo de gás, não o volume de cada molécula do gás, porque fica muito complicado de você estudar cada molécula de gás, tá? Então é uma coisa mais simplificada, né? Então o gás perfeito é uma coisa mais fácil de você conseguir estudar. Você faz umas considerações e pronto. Fica um pouco mais tranquilo de você estudar de uma maneira um pouco mais grosseira, mas que funciona muito bem. Então repara, PVT igual a constante, como a gente viu, isso é para o caso de 1 mol de gás perfeito. 1 mol. Só que normalmente a gente trabalha com mol. A gente trabalha com vários mols de gás, né? A gente tem vários mols. Então, nesse caso, a gente vai colocar aqui o número de mols do lado da constante. Porque se for 10 mols, é só multiplicar 10 vezes essa constante. Se for 5 mols, é só multiplicar 5 vezes essa constante. Então, resolve, tá? Então, PVT igual a constante passa a ser PVT igual a N vezes a constante. Porque eu tenho N mols, seja lá quantos forem eles. O que você pode fazer aqui para dar o toque final aqui e virar a equação de Clapeyron, né? Basta você passar o T para o outro lado multiplicando. Se o T estava aqui embaixo, ele passa para o outro lado multiplicando o N e o R. Logo você vai ter que P vezes V é igual a N vezes R vezes T. PVT é igual a NRT, isso é a equação de Clapeyron. E repare que você não tem aqui P1 e P2, V1 e V2, T1 e T2. Não é uma equação que está estudando uma mudança no estado do gás, não está transformando o gás. Você está analisando o gás como ele está agora com aquele número de mols. Então é um pouco diferente a abordagem, ok? E é uma equação que você vê na química também. Então, você conhece tudo aqui dentro. Ó. P é a pressão, V é o volume, T é a temperatura, N é o número de mols e R é a tal da constante universal dos gases perfeitos, que vai valer 0,082 atmosfera litro Kelvin, nesse caso, para qualquer gás. É um gás perfeito. Na CNTP, tudo bonitinho, redondo, tá? Vamos fazer então um exemplo, para ver como é que fica esse negócio. Qual é o volume ocupado por 4 mols de um gás perfeito, com temperatura de 600 Kelvin, com pressão de 2 atm? Então, eu tenho tudo que eu preciso. Primeiro, sei quem é a pressão? Sei. 2 atmosferas, 2 atm, tá aqui. Sei qual é o volume? Não, porque ele pergunta qual é o volume. Então deixa vazio aqui, ó, o espaço do V, a gente não sabe quem é.
Sei qual é o número de mols? Sei. Diz que eu tenho 4 mols do gás. Então, 4 mols. A constante é sempre a constante. Isso aí não tem jeito. É o mesmo valor sempre. É uma constante. Então, já sabemos que é 0,082. Ótimo. E qual a temperatura desse gás? 600 Kelvin. Maravilhoso. Agora é só achar quem? O volume desse gás. O que você pode começar a fazer aqui? Você pode começar cortando os zeros. Mas cuidado, tá? Como você corta os zeros. Vamos lá. Vermelho, cortou com vermelho. Verde, cortou com verde. Erro. Se eu matei esses dois zeros, virou 82. E 82 multiplica 6. Pronto. Não é isso, tá? Se eu corto o zero aqui no 600, eu estou fazendo com que o 600 passe a ser 6. Eu matei esses zeros aqui. Porém, quando eu mato esses dois zeros aqui, né, inclusive um antes da vírgula, o que vai acontecer com esse 8 e esse 2? O 8 ele vai tomar o lugar dessa casa decimal. Tá? Se eu cortei dois zeros, o 8 volta duas vezes. Então eu não vou ter 82, eu vou ter o 8 aqui. 8,2. Tá? Então é 8,2 vezes 6. E isso vai dar 49,2. Então, muito cuidado. Uma coisa é quando o número está com zeros depois dele. Outra é quando os zeros estão antes dele. Tá? Então, agora você vai ter uma conta que é possível de fazer. 4 vezes 49,2, que vai dar 196,8. Para finalizar, eu tenho 2 vezes V é igual a 196,8. Se eu quero achar o volume V, e o 2 está multiplicando, eu tenho que tirar ele daqui. Como ele está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo o 196,8. Então, 196,8 dividido por 2 vai dar 98,4 litros. Então, isso quer dizer que no estado específico, onde eu tenho 4 mols do gás, que tem uma temperatura de 600 Kelvin, sob uma pressão de 2 atm, o que significa isso? Que ele vai ter 98,4 litros. Nessa condição, tá? Não estou interessado em saber se ele vai aumentar esse volume, se vai diminuir, ou se antes era maior. Estou analisando ele agora. Vamos para fechar então mais um exemplo. Só que nesse exemplo aqui tem uma pequena diferença. Se o gás hélio, está lá na tabela periódica também, tem massa molar de 4 gramas e temos 20 gramas de massa total dele, qual será a sua temperatura e sua pressão caso ela tenha 2 atm e ocupa um volume de 6 litros? Então, vamos ver. O que a gente tem aqui de concreto? A gente sabe o volume. A gente sabe a pressão. O que a gente não sabe agora é a temperatura. Então, objetivo, achar T. Achar temperatura. Perfeito. Então, nós temos aqui as massas, mas não temos o número de mols. E para Clapeyron, precisamos do número de mols, precisamos de N. Só que você já viu, não tem mistério. Como que eu acho o número de mols tendo as massas? É só dividir. Então, repare que, diferente do caso anterior, tem uma pequena diferença. No anterior, ele te deu N, número de mols. Agora, ele não te deu N, ele te deu as massas, o que facilita você achar. Tá? Então, repara, qual é a massa total do hélio que eu tenho? A total. Temos 20 gramas de massa total dele. Então, 20 gramas. O Mzinho minúsculo é 20. Qual é a massa molar do hélio? Qual é a massa atômica do hélio? Lá na tabela periódica. 4 gramas. Então, cada mol de hélio, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hélio, tem quanto? 4 gramas. Então, 20 total dividido por 4 vai me dar quantos mols? 5. Então, beleza, foi um passo a mais, mas não foi difícil. Eu sei que N, número de mols, é igual a 5. Então, eu tenho 5 mols de hélio. Então, se eu tenho 5 mols de hélio, lá na questão fala que nós temos 2 atm de pressão e temos 30 litros de volume. Certo? Mas não fala quanto eu tenho de temperatura. Não tem problema. Sabemos agora que o nosso número de mols são 5 mols e que a constante universal dos gases perfeitos são o quê? 0,082. Então,
constante de sempre. O que você pode fazer agora? Bom, multiplicar. 2 vezes 30, 60. 5 vezes 0,082, 0,41, vezes t. Para finalizar, o que você tem que fazer? Bom, se esse cara está multiplicando a temperatura que eu quero, eu preciso passar ele para o outro lado dividindo. Então, ó, ele está aqui dividindo 60. Logo, 60 dividido por 0,41 vai me dar uma temperatura de 146,3 Kelvin. Ou seja, numa porção de gás hélio, né, para 5 mols de gás hélio, sob pressão de 2 atm, que ocupa 30 litros, eu vou ter especificamente, nesse caso, uma temperatura de 146,3 Kelvin. Ok? Então aqui acaba essa primeira parte do nosso estudo de gases. Né? A segunda parte, mas que na verdade ainda tem mais uma continuação, que é o estudo da energia. Então o estudo de pressão, volume e temperatura fecha por aqui. Estude bastante, estude junto com a aula anterior. Boa sorte!